Salve, eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje eu quero dar sequência a esse portal de entrada da obra. No vídeo anterior a gente olhou para a forma como o próprio livro se apresenta, como conhecimento de retorno ao lugar de origem, esclarecendo de onde todos vieram e para onde todos vão. E agora eu quero ficar numa afirmação central dessas páginas iniciais que ajuda a situar o vivente dentro do tempo da natureza. Estamos em plena fase de aparelho racional. Veja, essa frase, colocada assim, logo no começo do livro, não aparece como detalhe. Ela aparece como um marco, como chave de leitura, como se a obra dissesse ao vivente: antes de tentar entender a si mesmo, antes de tentar entender o mundo, é preciso entender em que fase da natureza se está vivendo. Sabe por quê? Porque uma das ideias mais fortes dessas páginas iniciais é justamente essa. O mundo não está parado numa condição única e fixa. O mundo já passou por uma infinidade de fases. E agora estamos numa fase muito precisa, que é a fase de aparelho racional, a fase racional. E o livro formula isso de forma muito direta. O mundo já passou por uma infinidade de fases, estamos agora na fase de aparelho racional. É a última fase da vida da matéria. Essa frase merece ser ouvida com calma, porque muda o lugar da existência humana. O vivente deixa de ser apenas alguém tentando sobreviver dentro do mundo e passa a ser alguém vivendo num momento específico da trajetória da natureza. E veja, não se trata de apenas uma mudança na condição humana, nem apenas uma mudança moral, ou apenas uma mudança meramente cultural. O que o livro apresenta é uma mudança de fase da própria natureza. E isso dá um peso e um tom diferente para tudo. No uso comum, a palavra fase costuma soar leve. A gente fala em fases da vida, fase difícil, fase boa, fase de mudança. Mas aqui a palavra tem uma gravidade muito específica e maior. Ela significa regência, comando. Quer dizer um tipo de influência predominante em vigor. Quer dizer o que está alimentando, sustentando e orientando o mundo em determinado momento, em determinado contexto. E é por isso que essa formulação das páginas iniciais não pode ser lida como enfeite. Quando o livro diz que estamos em plena fase de aparelho racional, o que está sendo afirmado é que o mundo entrou numa condição em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem. Não se fala aqui de uma ideia vaga de melhora. Fala-se, na verdade, de um processo de ligação, de um processo de religação. O trecho é muito claro. É a fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional. E logo em seguida vem a consequência bastante prática. E daí, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui nesta vida. Veja a força disso. A fase não é apresentada como uma teoria abstrata. Ela é apresentada como uma possibilidade de ligação, orientação e equilíbrio. E isso muda tudo porque ajuda a entender a expressão aparelho racional e como ela ganha tanto peso. Nós, nessa fase, não somos vistos apenas como corpos, costumes, pensamentos, mas sim como alguém que pode entrar em contato, aparelhados com o nosso verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. E aqui aparece outro eixo bastante decisivo dessas páginas iniciais, a descoberta dos dois mundos. A obra diz: esta é a descoberta dos dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo que nós habitamos, e o outro mundo, que é a planície racional de onde saímos.
Note que essa formulação é central, porque ela diz, de forma simples e firme, que há dois planos a serem compreendidos. Um é o mundo elétrico e magnético em que vivemos, com sua matéria, suas transformações, suas oscilações, suas dores, encantos e desequilíbrios. O outro é a planície racional, o mundo de origem, de onde todos saíram e para onde todos vão por meio da imunização racional. Então, quando o livro fala em fase de aparelho racional, ele está falando justamente da aproximação entre esses dois mundos. Não como mistura confusa, não como imaginação solta, mas como fase de ligação. Como se o vivente estivesse entrando no mesmo tempo em que pode ser orientado pela sua base verdadeira. E veja, é por isso que essa fase também é apresentada como a verdadeira fase racional. O trecho diz: a verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato e se comunicarem com o racional superior, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para o seu equilíbrio aqui nesta vida. Mais uma vez, a obra traz a consequência para o chão aqui da existência. Não se trata apenas de uma elevação distante, mas sim uma orientação aqui nessa vida. Equilíbrio aqui nessa vida. Direção aqui nessa vida. Isso é importante porque impede que a leitura seja entendida como uma espécie de fuga da matéria ou desprezo pela realidade concreta. A fase muda, mas a vida continua sendo vivida aqui. O corpo continua aqui, o lar continua aqui, o trabalho, os sofrimentos, os relacionamentos, a luta pela sobrevivência, tudo isso continua aqui. O que muda é a possibilidade de comando. O que muda é a fonte de orientação. O que muda é o eixo. E é justamente por isso que as páginas iniciais reforçam tanto em dizer que não há necessidade de templos, sinagogas ou casas de pregação, porque o contato ou aparelhamento nesta fase não depende de deslocamento físico, depende da ligação com o mundo de origem, o mundo racional, pela leitura do livro Universo em Desencanto. O livro diz o seguinte: com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional, e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. E esse ponto deve ser ouvido com o espírito da própria obra, não como espetáculo, não como promessa de efeito especial, mas como consequência de uma fase em que a natureza já permite o aparelhamento com a nossa verdadeira base de origem. Há uma delicadeza muito bonita nisso, porque o livro não apresenta a fase como conquista do homem. Não é o homem que inventa a fase de aparelho racional. Não é o homem que produz a energia racional. Não é o homem que cria o mundo de origem. O homem apenas entra em contato com essa fase que está em vigor na natureza. Isso muda muito o tom da leitura, porque tira o ser humano do centro da glória. O vivente não aparece como inventor da salvação, mas sim como alguém que, depois de viver perdido numa fase de deformação e desconhecimento de si mesmo, recebe a oportunidade de se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, é justamente por isso essa linguagem que precisa ser entendida com grande sobriedade. Não se trata de um entusiasmo vazio. Não se trata de agora tudo vai dar certo num sentido superficial, digamos, mas sim uma mudança de condição que abre caminho para a orientação precisa, para o equilíbrio e para a volta ao nosso verdadeiro mundo de origem.
Veja, eu até diria que há uma pedagogia nisso. Primeiro, a obra nomeia o estado atual do mundo. Mundo elétrico e magnético. Deformação, vida da matéria. Depois, nomeia a fase em vigor, fase de aparelho racional. E em seguida nomeia a consequência, aparelhamento com o mundo racional, contato com o racional superior, orientações precisas para o seu equilíbrio. E isso já dá ao vivente uma espécie de mapa temporal e transcendental ao mesmo tempo. Temporal porque situa o vivente na fase da natureza. Transcendental porque recoloca o vivente diante do seu verdadeiro mundo de origem. Sendo assim, outro ponto importante é que a obra fala dessa fase com um tom de revelação serena. Não é barulho, não é histeria, não é um apelo, é afirmação. Como quem diz, o mundo já passou por uma infinidade de fases e agora chegou esta. O vivente pode conhecer isso, pode resistir a isso, pode não dar importância a isso, mas a fase não depende da opinião do vivente para existir. Esse ponto, para mim, é um ponto muito forte. Sabe por quê? Porque mostra que o livro não está tentando negociar com o gosto do leitor. Ele está apresentando uma realidade de fase. O leitor é que decide o que fazer diante dela. Então, se eu tivesse que resumir o espírito desse vídeo de hoje, eu diria mais ou menos assim. A fase de aparelho racional é a chave temporal dessas páginas iniciais. É a afirmação de que o mundo entrou num momento em que todos podem ficar aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional, e recebendo orientações precisas para o equilíbrio nesta vida. E isso se dá no quadro da descoberta dos dois mundos, o elétrico e magnético, em que todos nós habitamos, e a planície racional, de onde nós saímos e para onde vamos retornar. Essa formulação prepara muito bem tudo o que vem a seguir, porque a partir daqui, o leitor já sabe que não está diante de um livro apenas de diagnóstico, está diante de uma obra que afirma fase, origem, ligação e retorno. No próximo vídeo, a gente vai continuar nesse portal de entrada do primeiro volume da obra, olhando para outro ponto decisivo dessas páginas iniciais, a ideia de orientação, equilíbrio e aparelhamento dentro dos seus lares, sem necessidade de templo, sinagoga ou de casa de pregação. Eu agradeço a atenção de todos e nos vemos nos próximos vídeos. Salve e leia o livro Universo em Desencanto.